Olá! Dentro da área de geometria analítica, temos o assunto de reta e plano, mas vamos além, comentando até chegarmos à importância das funções. Agora vamos para a definição de ponto, reta e plano. Ponto é ponto, reta é um conjunto infinito de pontos representado por uma letra minúscula e não tem início e nem fim. E o plano é um conjunto infinito de retas, representado pela letra grega minúscula, também sem a noção de limites. Aqui as representações têm limites, mas pela definição, não. Uma observação: dois pontos distintos definem uma reta, e três pontos não colineares definem um plano. Existem diversos planos que se cruzam ou são paralelos, e que possuem características próprias. Mas aqui vamos falar sobre o plano cartesiano. Pontos e retas podem ser representados num plano cartesiano. Aqui temos os dois eixos x e y, duas dimensões, dois indicadores. O eixo x é também conhecido como o eixo das abscissas e o eixo y das ordenadas. Aqui também podemos ver 5 pontos, 4 pontos azuis e um laranja. 4 pontos com suas coordenadas. A coordenada é um par ordenado do valor x seguido do valor y. E note as linhas pontilhadas vermelhas. Essas linhas pontilhadas servem apenas como base, para saber quais são os valores de x e de y. No caso, o ponto -3 e 1. -3 para x e 1 para y. O ponto de encontro dos dois eixos é o ponto 0 e 0, destacado na cor laranja, onde os eixos se encontram. Agora, note que 4 pontos possuem suas coordenadas, mas o quinto ponto está sem as linhas pontilhadas. Qual o valor do par ordenado deste ponto? A resposta é o ponto 3 e -3. 3 para x e -3 para y. O x é positivo, pois está à direita do eixo das ordenadas, e o eixo y é negativo, pois está abaixo dos eixos das abscissas. Existe uma importância da sua representação, e que todo profissional deve saber, mas o mais interessante para o gestor é que o plano cartesiano permite representar visualmente a relação entre duas variáveis. Por exemplo, você acha que existe a relação entre idade e peso médio de um animal? A idade você não controla, dizemos que é variável independente. Já o peso, ela depende ou não depende da idade. Para ter certeza, você precisa aplicar um teste estatístico. E para ter uma noção, uma vaga suposição, você pode colocar num plano cartesiano. Aqui temos a representação de 3 raças de ovinos. O eixo x é o termo independente, indica a idade relacionada ao período de desenvolvimento. E o eixo y indica a média dos pesos em quilos. Os pontos são as informações principais. Esses pontos estão na forma de triângulos ou círculos. Triângulo representa uma raça, o círculo vazado a segunda e o círculo preenchido a terceira raça. Vamos analisar a raça do triângulo. No primeiro triângulo do nascimento, tem que a média do nascimento é um pouco acima de 5 kg. No desmame, esta raça tem média próxima a 20 kg. Sobre esta raça, temos 6 pontos, ou 6 pares de informações. As linhas entre os triângulos têm como objetivo indicar a tendência de uma fase para outra. No triângulo entre o nascimento e o desmame, vemos que passou de mais ou menos 5 kg para 20 kg. Veja que a reta tem uma inclinação positiva, ou seja, aumenta de uma fase para outra. E podemos verificar que o peso vai aumentando, mas a cada próxima fase, esse aumento vai diminuindo por causa da inclinação da curva, ou seja, continua crescendo, mas a passos mais lentos. E você pode ver que a tendência é que depois dos 28 meses, que não apresenta no gráfico, o peso se torne constante, podendo ser uma indicação de que o momento da abate está próximo.
Essa tendência é definida por uma função que passa por esses pontos, ou que chegue o mais próximo possível desses. Se, por exemplo, nós tentarmos aproximar uma reta, poderíamos até tentar prever o peso com 30 meses, mas a aproximação desses pontos por uma reta tem erros muito grandes. O erro é medido pela distância do ponto até o ponto mais próximo da função. Observa-se que os erros são muito grandes nesse caso. Visualmente, dá para deduzir que uma função do segundo grau se sai melhor do que uma reta. Ou, quem sabe, uma função polinomial. São diversos tipos de função que poderia tentar passar por esses pontos. Mas qual é o melhor? O melhor é o que tiver menos erros. Existem métodos de interpolação para encontrar a melhor curva para um determinado conjunto de pontos. Infelizmente, nessa disciplina não veremos nenhum método, mas você pode ter acesso a alguns métodos através da linha de tendência no Excel. Encontrar a função é encontrar a relação entre as variáveis. No exemplo dos bovinos, foi relacionado os indicadores idade e peso médio, e que existe uma relação de quanto maior a idade, maior será o peso. E verificamos que a reta não é melhor tipo, em outras palavras, que a relação da idade e peso não é linear. Existe uma infinidade de indicadores. Cada indicador pode se relacionar com um ou mais indicadores. Encontrar essa relação entre os indicadores é muito útil na vida corporativa. Com os indicadores e suas relações, é possível simular valores que nos ajudam a prever, por exemplo, para fazer uma previsão de quanto comprar de matéria-prima. Simulamos possíveis valores de demanda para calcular o quanto produzir. Cada empresa, em cada setor, tem os seus indicadores. E cada gestor também escolhe os melhores para sua tomada de decisão pessoal. E saber manipular corretamente os indicadores te dá uma melhor visão do seu negócio, trazendo qualidade para suas tomadas de decisão. Por isso, a importância de, primeiramente, conhecer as funções, seus tipos, seus comportamentos e suas relações. Aqui podemos ver uma reta. Agora, uma parábola que vem de uma função do segundo grau. Aqui duas funções logarítmicas muito utilizadas na área de gestão e data mining. E uma função polinomial para relações que não são óbvias. Agora que falamos da sua importância e de seus tipos, incentivo você a conhecer os tipos de função. As características de cada função, a importância das raízes, o comportamento perto dos eixos, se está crescendo ou diminuindo, a variação dos valores num determinado intervalo de tempo. E se você analisar cada tipo, verá que existem seus subtipos, como por exemplo, os tipos de retas. Até aqui falamos sobre as definições de ponto, reta e plano. Depois falamos de um plano específico que é o plano cartesiano. Pegamos um exemplo de relação da vida real, onde um indicador depende de outro indicador. Discutimos que poderíamos aproximar essa relação a uma função. Comentei que existem os métodos de interpolação para encontrar a função a partir de um conjunto de pontos. E espero que tenha conseguido passar a importância e a motivação correta de se estudar sobre funções e seus tipos. Agora, o próximo passo é conhecer mais sobre essas funções. Faça a leitura das fontes, vendo os conceitos sobre função, como achar a reta por determinante e mínimos quadrados e outros assuntos relacionados a funções. Até a próxima!